Lá, aí. Retomando, então, a nossa fórmula, e agora acrescentando a ela o lugar da imagem, né? Não sei se vocês estão notando, tem variações. Cada semana a gente adapta, né, pelo que foi dito, e a gente tinha examinado o problema do espaço-tempo, né? A relação do espaço-tempo com a imagem. Agora está presente aí a imagem dos dois lados dessa fórmula. Queria comentar um pouco também que ela não é exatamente uma equação, né? Ela é uma função que comporta uma equivalência entre o lado de cá, né, que exprime a relação entre a imagem e a cadeia significante, e o lado de lá, que exprime a imagem e o significante e o efeito de afeto, né, essa expressão lacaniana, né, do afeto como efeito do significante. Tudo bem, está valendo, né? Agora, a novidade é pensar essa fórmula como um desenvolvimento da fórmula anterior, onde a gente tinha a função significante I sobre S, né? Que era a fórmula esquecida lá na instância da letra. Para ir adiantando um pouco mais os trabalhos, eu comecei a me dar conta de que, na teoria dos afetos do Freud, especialmente quando a gente pensa no cômico, no humorado e no xiste, tem uma categoria curiosa, porque ela é uma categoria muito fraca na psicanálise, mas que aparece nesse contexto, que é a categoria de pessoa, né? Então, Freud diz explicitamente que o xiste demanda, né, a eine dritten Person, né, uma terceira pessoa. Então, estou contando o xiste, né, tem o meu destinatário e tem um terceiro. Né? É da identificação com esse lugar terceiro que surge o ganho de gozo, o retorno de um fragmento de satisfação que pode ser obtido por aquele que conta, né, invertendo a posição de receptor em emissor, aquele que conta e reproduz o xiste. Vocês lembram, né? O paradoxo do xiste é que ele é uma experiência de surpresa, de novidade, e que decorre de um juízo de iluminação e desconcerto, mas que eu não posso repetir essa surpresa, não posso repetir esse ineditismo do xiste comigo mesmo. Então, eu conto para um outro, crio essa terceira pessoa com a qual eu me identifico e de onde eu recebo de volta ein Stück Genuss, né? Um pedaço, Genuss, o Lacan diz, aí é a origem da noção de gozo no Freud, né? Esse prazer, vejam só, esse prazer indireto. Muitos dizem assim, no uso corrente da noção de gozo, a gente acabou esquecendo isso, que o gozo é uma noção que é covariante, é dependente da ideia de circulação. Né? Então, é porque o gozo retorna, é porque o gozo comemora, é porque o gozo pode ser excorporado ou incorporado, é porque ele tem uma circulação que ele é, de fato, gozo e não simplesmente prazer. Tá? O prazer vamos dizer, uma experiência imediata da consciência, é uma experiência, vamos dizer, individual. Né? Mas contando, então, com essa ideia de que, na teoria dos afetos, a gente tem essa categoria da pessoa, dá para fazer Oi, tudo bem, Maria? Olá. Dá para a gente fazer uma pequena comparação entre os modelos. Né? Os modelos, os momentos em que o Freud fala do afeto. No caso do xiste, né? 3 pessoas. O que difere o xiste do cômico? O cômico tem uma estrutura de 2 pessoas. E o humor tem a estrutura de uma pessoa. É uma pessoa às voltas com a apreensão, com a comparação, com o seu próprio processo psíquico.
né? Bom, pensando dessa maneira, a gente poderia dizer assim que no sonho o que a gente tem é 0 pessoas, né? Porque justamente uma das coisas enigmáticas do sonho é onde está o sonhante, né? Onde ele se representa. E muitas vezes ele não se representa como uma pessoa, né? Ele pode se representar como uma voz, ele pode se representar como um significante, ele pode se localizar como um objeto, né? Isso porque no sonho, né? Então, já retomando aqui uma breve comparação, no sonho a gente tem os processos de representação, passagem, né, do pensamento para a imagem, né? Representação ou figuração, condensação e deslocamento, né? No xiste, diz o Freud, o gasto ele é inibido. Então, é porque eu não preciso contabilizar, né? Eu corto o caminho, uma parte do trabalho se reverte em prazer, né? No cômico, o prazer ou o efeito cômico vai decorrer de 2 processos que a gente vai examinar hoje, que é empatia e comparação, né? 2 processos que parecem ser muito interessantes, muito promissores do ponto de vista da investigação clínica, né? E até da renovação, o enriquecimento do conceito de empatia. No humor, como a gente viu, não se trata do processo psíquico próprio e que a gente pode comparar com o sintoma, né, onde a relação de gastos, né, eu diria de ganho primário, ganho secundário, tem que ver com os compromissos entre diferentes exigências pulsionais que se realizam, mediados pela fantasia, naquele sintoma. Então, o sintoma é uma prática sexual simbólica do neurótico, né? É uma prática de satisfação por compromisso, satisfação por acolhimento de diversas formas pulsionais, né? Vamos, então, agora introduzir o luto, né? No luto, a gente viu, existe um trabalho, né, de formação de um juízo, existe um trabalho de comparação entre aquele que se foi e o eu que ficou. Existe um trabalho de contagem, né, dos traços, né, que a gente poderia dizer assim, é um jeito de falar do processo memorialístico, do processo de recomposição, né, do que foi perdido naquele objeto que se perdeu. Para responder essa pergunta, a gente diz, bom, se perdeu isso, é um traço. Se perdeu aquilo, é outro traço. Se perdeu aquilo outro, é outro traço. Por isso dói tanto lembrar da pessoa que se perdeu, porque cada lembrança, cada aspecto daquele que se foi é dolorosamente recuperado. Tem um motivo também para que a gente esqueça, para que a gente iniba, para que a gente não entre em contato e lentifique ou suspenda o trabalho de luto. A gente viu também que esse trabalho ele desemboca numa experiência de libertação, né, de alegria, de satisfação, né, que o Freud mesmo pergunta. Eu não sei explicar direito por que isso acontece. É o problema do término do luto. Uma hipótese, né, como se o eu tivesse ficado dispensado, tivesse, vamos dizer assim, concluído esse trabalho de comparação e de contagem, e, portanto, esse trabalho que ele não precisa mais fazer, ele experimenta como alegria, ele experimenta como libertação, né? Um trabalho que seria contemporâneo da formação de um símbolo, essa formação de um novo traço no eu, um traço que representa, mas que não causa mais dor, que não causa mais
agonia, mas que causa uma função de desejo, né? Uma função que a gente pode chamar de saudade ou de capacidade de lembrança, de potência de lembrança, que marca, então, essa transformação do eu. Isso é uma expressão que vai aparecer no texto do Luto e Melancolia, mas também no trabalho sobre o final do tratamento, né? Lutos, análise finita e análise infinita. Uma parte que a gente não dá muita atenção, porque justamente esse processo de transformação no eu vai ficar tão mais complexo no Lacan, que a gente abandona um pouco a ideia e diz, vamos falar então da mudança de posição do sujeito, vamos falar da divisão, vamos falar do corte, né? Mas, a rigor, aparece lá no texto de que acontece uma transformação do eu, né? No final do tratamento, e essa mesma expressão, transformação do eu, acontece aqui quando a gente fala do luto. É uma transformação que remete, inclusive, à ideia de enriquecimento. O eu fica mais rico, logo, ele também pode ficar mais pobre, né? Que é o caso da melancolia. Bom, e daí a gente tem os dois últimos modelos, né, de afeto, na verdade um só, ou talvez um e sua variante, que é o modelo da angústia, né, onde a gente se depara com a problemática do objeto, né? Para o Freud, a falta de objeto, para o Lacan, a falta da falta de objeto, né? E com uma função que é a função de causa, né? De causa do desejo, no caso da angústia, mas, e aí a gente vai discutir isso numa live que vai acontecer na semana que vem, não, dia 25 de maio, com uma professora querida, né, Alenka Zupassi, que já esteve aqui dando cursos na filosofia, faz parte da nossa Sociedade de Filosofia e Psicanálise, Sociedade Internacional de Filosofia e Psicanálise, e que vai debater, então, o livro dela, traduzido pela Lavra Palavra, que chama Por que a Psicanálise, e ela se notabilizou por estudar justamente o cômico na psicanálise. Tem um capítulo desse livro sobre o cômico, um capítulo onde ela lança uma ideia muito, muito interessante, né, de que no cômico a gente teria assim uma variação do nada, né? O cômico, ele, como ela diz, né, ele implanta, ele cria, ele materializa o nada. Isso ela exemplifica a partir da comédia do Shakespeare, né? Too much ado about nothing, né? Muito barulho por nada. É assim, Shakespeare é um paradigma para a tragédia moderna, é um paradigma também para a comédia. E ela vai dizer, no fundo, toda comédia tem essa moral, né? Foi muito trabalho, foi muito gasto, foi muita intriga, foi muita enrolação por nada, né? Quer dizer, não tem uma troca justa, né? Isso que nos faz rir, né? Em acordo com o xiste, né? que ela analisa, do sujeito que chega na padaria e diz, eu quero um café sem creme. E daí o garçom diz, estamos sem creme, pode ser sem leite? Ou seja, ela exemplifica com isso a ideia de que há um trabalho em torno do negativo, né? Algo que escapa no contexto da comédia, e que tipicamente para o Lacan, né, nas vezes que o Lacan fala da comédia, que são muitas vezes, esse trabalho seria assim em torno do falo, né? Então a comédia está para o falo, assim como a tragédia estaria para o objeto A, né?
ambos, a gente poderia dizer assim, têm uma estrutura que o Lacan, no seminário sobre a ética, diz assim, é estrutura anamórfica, ou o cilindro anamórfico da tragédia. Não? E anamorfose é uma espécie de procedimento pictórico, né, figurativo, para a gente construir, né, produzir uma imagem. Né? Devia ter trazido isso para vocês verem, mas o método é relativamente simples. Né? Imaginem um tubo, né? Um tubo espelhado, um cilindro. Né? E em volta desse cilindro, a gente projeta fragmentos de uma determinada imagem. Né? E que se você mostra o papel, simplesmente o papel, você vai ver uma espécie de um borrão, como se fosse, sei lá, uma prova de Rorschach. Né? Você vê aspectos de uma imagem que não encontra sua unidade. Né? Você vê um conjunto de fragmentos. E a hora que você coloca o cilindro, né, surge a imagem nesse cilindro de uma árvore, de uma caveira, de um animal, uma imagem que estava, portanto, decomposta, planificada, né, em 2 dimensões, e que o cilindro permite fazer ela aparecer em 3 dimensões. O caso de anamorfose mais estudado pelo Lacan, lá no seminário 11, é o quadro dos embaixadores, né, do Holbein, que está no National Gallery, um quadro bastante grande, que mostra, né, um burguês, né, volumoso, do lado de um cardeal não tão volumoso, com assim, instrumentos musicais, livros, atlas, uma série de objetos, né, que vão então definir esse novo personagem social. E embaixo, assim, na tela, é capa do seminário 11, né? Embaixo da tela você vê uma imagem assim borrada, um borrão. Né? Bom, essa imagem ela aparece como um borrão em função da posição que a gente está, da posição frontal. Na verdade, ela foi composta por anamorfose, então a anamorfose é um método de composição de uma imagem, né, para ser vista de lado. Então, se você vai no canto da sala, né, tem um cercadinho, você vai ali e olha, a tela está aqui, né? Você olha a tela de lado e daí você percebe que aquele borrão é uma caveira. Né? Mas ele só aparece como caveira se você se posicionar dessa forma. Né? Disso, o Lacan vai tirar toda uma teoria da imagem, né? Envolvendo esse lugar, né? O lugar em que o olho, o lugar em que assim o ponto de vista tem que ser colocado para a imagem se formar. Né? Bom, isso já é um desenvolvimento posterior dessa ideia que aparece lá no seminário 7, né, de que a tragédia, né, ela tem essa estrutura composicional. Né? Então aparece um dado, aparece um outro evento, outra pessoa diz uma outra coisa aparece no roteiro e que fica enigmático, e você, aquela palavra é usada mais uma segunda, uma terceira vez. De repente, ou seja, no acme, né, da tragédia, uma imagem se forma. O caso, né, da Antígona, essa imagem é a imagem dela se pronunciando, né, decididamente que vai enfrentar Creonte, vai ser então é o discurso de Antígona, né, ao dizer que ela não se submete às leis da polis, né, as leis pelo menos encarnadas por Creonte, e que ela então aceita o seu destino de ser enterrada junto com o irmão. Né? Essa ideia parece assim uma pista importante para a gente entender, ou pelo menos usar, para pensar o fenômeno da transposição, modificação, descontinuidade
dos afetos. Lembra? A gente começou a dizer assim, olha, os afetos, enquanto propriedade da consciência, e elas estão sempre em movimento. Mas elas podem ser divididos, né, em cenas, em segmentos, em unidades mais simples. Né? São essas unidades mais simples que a gente chama de qualificação dos afetos. Né? Então, de como eles são qualificados como afetos prazer, desprazer. Prazer, desprazer, angústia. Angústia, culpa, vergonha e nojo. Culpa, vergonha e nojo, amor, ódio e ignorância. São níveis distintos, né, mas sobrepostos, de ganho de qualidade. Tudo bem? Dá para imaginar um processo como esse? Né? De que uma espécie de árvore. Né? E parece que nisso estamos aí em acordo com as pesquisas sobre a neurociência dos afetos. Né? Tem uma primeira qualificação, que é prazer, desprazer. Aí você tem uma segunda qualificação, né, que a gente pode dizer, bom, que a gente chama de afetos, né, indiscerníveis, que formam a linha de continuidade dos afetos. Em seguida, a gente tem uma decisão ou requalificação dos afetos, as emoções. Né? Então, aqui a gente tem medo e raiva, a gente tem alegria, tristeza, e a gente tem surpresa e nojo. Né? Isso aqui diz respeito ao quê? Ao motus, ao movimento. Né? Veja que a fórmula que a gente está propondo tenta traduzir esse movimento como uma relação tempo-espaço. Né? Ela é uma das qualificações. Né? E, em seguida, o que a gente tem é o processo de emaranhamento, dos afetos de um com os afetos do outro, né? Duas pessoas, do outrem, vou chamar assim, três pessoas, e do Aleph, né? Infinito pessoas. Né? Conforme a fórmula da angústia que a gente foi buscar lá no seminário de 63. Né? Bom, então, aqui, em algum momento, né, a gente vai precisar localizar a angústia, né, e aparentemente ela está daqui para cima, né, é a linha de base dos afetos. E nós vamos introduzir também a dimensão de causa. Né? O objeto A, na função da angústia, é uma coisa, mas o objeto A, na função do desejo, é outra. Mas na função do mais de gozar, é outra. Mas na função do fantasma, é outra. Então, dizer que a teoria dos afetos ela se coordena pelo objeto A é dizer pouco. Né? Não é falso, mas ela não explica para a gente como as diferentes versões, né, da causa, do fantasma, do mais de gozar, né, aparecem, né, ou concorrem aqui na dinâmica de produção dos afetos. Né?
Uma coisa que a gente vai discutir, né, com a Lenka é que ela argumenta assim, que esse nada em jogo no cômico, né, é diferente do nada em jogo no trágico e na angústia. Né? O nada que está em jogo na angústia é a falta do significante. Aqui ela diz assim, é uma falta do objeto parcial ou é uma falta do falo. Né? O falo em desaparecência, o falo em aparecência. Isso seria uma forma de definir, né, a gramática do cômico. Né? Que ela chama, e eu gostei muito dessa ideia, também, né, de materialidade espectral. O cômico joga com a aparição de algo. Né? E por isso ele teria uma relação de inversão também com Unheimlich. Né? Sabe? Então estamos começando a conectar esses modelos. Né? Cômico, né, se junta com Unheimlich, né, porque os dois jogam com a dialética, vou usar essa palavra, da aparência, né, da diferença entre o ser e o aparecer. Vocês lembram, né, que o Unheimlich tem várias definições. O Freud não se conforma com nenhuma delas. Primeira é que ele estaria assim entre o familiar e o estrangeiro. Olha só, interessante, né? Então, nessa vertente do Unheimlich, a gente captura a noção de surpresa. Se fosse assim, já falamos da angústia dos 8 meses, né? Já falamos da angústia do novo, do inédito, do que acontece pela primeira vez. Também já ligamos essa forma de angústia com a surpresa como o tempo 1 do luto. Né? Dizer assim que fazendo um nó borromiano, né, para pensar o luto, lembrando que o Borromeu tem no seu centro, né, o objeto A. A gente tem real, imaginário e o simbólico, né? Pensando, né, que o real embaixo, o imaginário passa por cima, né? Ele é posto em cima do imaginário, e que o real passa por cima, passa por baixo, passa por baixo, passa por cima, trançando os dois registros, que é a maneira mais simples de criar um borromiano. Né? Então, aqui passa por baixo, aqui passa por... O simbólico passa por cima do imaginário, portanto, aqui ele passa por baixo, aqui ele passa por cima de novo. E a gente forma 3 praias, 3 furos, né? 3 vazios. Esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então, compor um borromiano é articular um objeto entre 3 vazios, entre 3 intersecções, né? Entre 3 buracos. Tá? Um vazio, buraco, furo. Né? Bom, o primeiro vazio, onde a gente poderia localizar, inclusive, o gozo outro, né? Ou seja, exterior ao simbólico, né? É aquela que marca o encontro com a morte, o anúncio da morte.
como a gente já viu aqui, esse anúncio é um furo do não acredito. Ou seja, é um furo que coloca um problema para o aparelho psíquico, mais para o aparelho psíquico freudiano do que para o lacaniano, né? Que é como distinguir esse furo, falta, vazio, né? Realidade ou ilusão? Né? Realidade ou fantasia? Já que ele é uma alusão a uma realidade negativa, a morte. E uma realidade negativa cujo problema maior não é a morte do outro, porque essa é concebível. Essa eu posso realizar, né? Eu posso realizar no sentido de é um fenômeno, a morte do outro. O problema é que esse fenômeno ele joga e convoca um circuito de afetos, né? E o circuito de afetos indica que se acontece com o outro, acontece comigo. E é isso que é o real, aquilo que bom, não dá para acreditar, o Unglauben, que a gente pode localizar aqui e que a gente pode juntar com a experiência da surpresa, né? Então é o familiar estranho, levei um susto. É o estranho como que não tem nome, que não fala a minha língua, o bárbaro, aquela que vamos dizer assim, um desafio para o simbólico. Pode ter até imagem, né? Mas ainda não se inscreve no simbólico. A segunda oposição é entre próximo e distante, né? Veja que interessante, essa segunda oposição, ela retoma essa dinâmica do medo e da raiva. Tão estudada pelos biólogos, né, com a ideia de ataque e fuga, né? Uma decisão de o quê? Aproximar-se, ataque, distanciar-se, fuga. Parece ser um modelo que o Freud usa para falar da dor como experiência formativa do eu, né? Então, a gente pode dizer, nesse segundo round do Unheimlich, né, a gente poderia estar às voltas com um segundo vazio, né, entre o simbólico e o real, né, em que medo ou raiva. Lembrando que já no seminário 1, o Lacan diz, o ódio está entre o real e o simbólico, né? O amor está entre o simbólico e o imaginário. Por isso, enfim, ódio wins. Ódio monetiza, ódio paga, ódio, enfim, engaja, né? Ódio dopa. O amor, ela repara, ela vem depois, ele tem uma força, vamos dizer assim, em segundo plano, né? Mas o Lacan, nesse seminário 1, diz que tem uma terceira paixão, né? Que seria a paixão da ignorância, né? E essa seria a paixão do psicanalista, né? Aquela que forma o desejo do psicanalista. E, de fato, olha aí, a gente confirma que nesse lugar o que a gente tem? Surpresa, né? De fato, se a gente tivesse que explicar para um incauto, para um leigo, o que faz a gente, depois de 30 anos, entrar numa sala, ouvir histórias que são bastante monótonas e tristes e etc.,
e continuar assim interessado na coisa, porque você é capaz de se criar um mínimo de surpreendência, né? O mínimo é a capacidade de, olha, por mais repetitivo, monótono, por mais que naquela pessoa, naquele tipo de quadro, naquele sintoma, você já tenha, né, um saber constituído, a matéria-prima do nosso desejo é a paixão da ignorância. A ignorância é a capacidade de se surpreender, né? De dizer, poxa, mas tem aqui algo que é uma diferença que eu não tinha percebido e que tem e desperta uma certa interessância, né? Em acordo também com a última frase do Seminário 7, né, de que o desejo do psicanalista não é o desejo de obter um desejo puro, mas o desejo de obter a pura diferença. Então, diferença tem um afeto, eu acho que é o afeto da surpresa, né? Ou seja, o oposto da igualdade, identidade, né? Reciprocidade, se vocês quiserem. Então tá aí o segundo par, né, que a gente pode localizar, integrando o modelo já, né, do Unheimlich com o modelo do luto. Mas aí o Freud diz, tem também uma praia, né, entre o anímico, vivo, e o morto. O problema do morto do Unheimlich é que ele não é um morto-morto. Ele é um morto que reaparece. Ele é um morto espectral. Ele é um morto que não morreu completamente. É um morto que volta, né? Que devia estar lá e quieto, parado, simplesmente num lugar, mas ele se anima e volta disfarçado de jacaré, de cadeira, de o outro no espelho que eu não reconheço que sou eu. Ele volta e volta perturbando, vamos dizer assim, a paz desta oposição simples entre vivos e mortos, né? Bom, a gente pode também localizar esse par, né, na diferença, alegria, tristeza, não? Umas coisas interessantes e enigmáticas no modelo do Borromiano, né, principalmente no seu começo, nos textos como La Troisième, ou a terceira, é que o Lacan faz uma aproximação que eu acho que a gente desenvolveu pouco entre o real e um conceito que é o conceito de vida. A morte simbólica. A morte para o humano é um paradigma da negação. Desde o começo, né? A palavra, o que é? É a morte da coisa. Só que a morte da coisa é, assim, uma forma de reter e perder a coisa. É uma forma de mantê-la num segundo nível. O que remete a uma ideia que floresce no idealismo alemão, que, no fundo, está muito interessado em produzir uma certa teoria da cultura, né? Uma teoria do ser humano em geral e seus particulares, né? E um conjunto de autores, né, que vão resolver esse problema, né? O que é uma nação, por exemplo? O que é uma língua? O que é você pertencer a essa cultura, a essa comunidade, se vocês quiserem, a esse grupo. Eles vão recorrer a uma ideia curiosa para resolver esse impasse, né? Continuidade no tempo, né? Claro, imaginar que teve lá uma origem comum. Então, no Freud é o tema, né, do Urvater, do pai primordial, da horda primordial, da fantasia primordial, tudo bem? Então tem lá uma origem comum, isso define as diferentes experiências culturais.
Mas tem um outro conceito, acho mais interessante, um pouco esquecido, que é o conceito de Geist. Né? Geist é o espírito. Né? Então, quando alguém morre, não deixa de ser humano. Ela entra no Geist. Né? Geist a gente pode traduzir por espírito, né? Mas é uma noção de baixa densidade religiosa. Né? Imagina espírito, mas não pensem muito assim em Allan Kardec, pensem mais em o espírito guerreiro, o espírito do tempo, o Zeitgeist, né? O espírito do lugar. Né? E essa ideia, assim, para além de colocar questões assim sobre materialidade ou a transcendência, né? Ela se refere à ideia de que, uma vez entrado, né, na cultura, na linguagem, no simbólico, a gente não sai mais. A gente se integra ao Geist. E esse processo de integração das experiências particulares e singulares ao Geist é um processo curiosamente definido como de impersonalização ou de despersonalização, em que o que a gente vai tirando, né? É tudo aquilo que fazia daquela pessoa aquela pessoa. E o que vai sobrando é tudo aquilo que fazia daquela pessoa um de nós. E tá bom, ele passa a ser um símbolo, mas ele passa a ser um símbolo que é a morte, é a negação de si mesmo enquanto individualidade. Interessante, né, a ideia do herói, que a gente às vezes inveja como o protagonista, imagina que ele é assim o ser supremo em vontade, né, com Nietzsche, é aquele que conseguiu se impor, fazer uma criação, uma novidade, né? Ele permanece justamente pela negação daquilo que o torna uma pessoa insubstituível. Né? Ela torna-se assim uma espécie de Geist, né? Um elemento do Geist. A característica principal do Geist, e para isso que ele foi inventado enquanto conceito, é a unidade, não é a identidade. E digo isso porque estamos aqui perseguindo a unidade dos afetos e também porque o modelo borromiano é um modelo em contraste com outros, como, por exemplo, o da fórmula canônica do mito, o da metáfora da metonímia. O modelo borromiano, ele acrescenta aos outros modelos lacanianos essa ideia de que você faz um. Iliadan, você tem um real simbólico imaginário. E daí elas se desfazem. E daí você tem outro um real simbólico imaginário. E daí elas se desjuntam. Né? No fundo, é uma teoria muito interessante, porque é uma teoria no tempo, né, que presume uma certa temporalidade, ainda que o seminário, topologia o tempo seja um seminário difícil de você extrair alguma coisa, né, nesse sentido. Mas a beleza desse modelo é que ele é um modelo da precariedade do um, não da consistência, da permanência, da essencialidade do um. Não, acontece um e ela desenoda. Qualquer coisinha, trauma. Falou fora, vem um afeto disruptivo, desfez o real, simbólico e imaginário. Né? A maneira como a gente consegue assim estabilizá-lo mais, né, é ou recorrendo à noção de personalidade, olha a pessoa aí de novo, né? Personalidade é o nó planificado, né? É o nó que vira o nó em trevo, né? Personalidade é a paranoia, então, bom, é uma frase de efeito, mas queria recuperar aqui a ideia da personalidade pessoa, né? Mas também a gente pode encontrar uma estabilidade do um recorrendo ao nome do pai, recorrendo a solução freudiana. Então, esse é o momento
testamentário do Lacan, porque, quero crer, ela não está desfazendo da solução freudiana, dizendo, olha, você descobriu um jeito como R e Si ficam juntos, é pelo pai. Eles ficam mais juntos, mas mesmo assim pode separar. Né? Eles ficam mais, vamos dizer assim, mais consistentes no tempo, mas mesmo assim vacila. Né? Mas tem outras formas. Né? O nome do pai é uma versão, tem várias versões, e tem outras maneiras de fazer um. Né? Isso acho que é um grande passo e um legado, né? Que o Lacan mesmo diz, essa é a minha heresia, né? Minha heresia. Heresia é uma crença, não uma crença falsa, mas é uma crença não integrada ao gás daquela religião, né? Pensando no cristianismo. Né? Ok, então a gente tem esse modelo do e daí o Lacan diz, a vida está para o real, como a morte está para o simbólico. E se a gente leva isso em conta, nós reencontramos aqui o terceiro par do Unheimlich, vivo e morto. Então aqui, né? Vivo e morto. Aqui, familiar estrangeiro. E aqui, próximo distante. A graça do Unheimlich é que tem um quarto par, oposição gramatical, que é o que o Freud diz, essa é a que define o Unheimlich. Essa é o único que seria o crivo. Né? Os outros não são suficientes. Eles são, às vezes, necessários, às vezes eu posso confiar neles, mas eles não são suficientes. O par que é suficiente para detectar o Unheimlich é o par entre aquilo que devia estar em segredo e que, de repente, mostra-se, aparece, revela-se. Né? Segredo, revelação. Ótimo, ótimo, porque acho que remete a uma ambiência muito importante para a teoria dos afetos, né? E para o que nós estamos procurando dentro dela, que é como os sujeitos se dão conta do que estão sentindo, como eles se dão conta desse processo de materialização do nada, como eles se produzem compartilhadamente, né? Essa parecência dos afetos. E isso nos remeteria, então, né, bom, como é que entra isso aqui nesse esquema? Nós temos os três vazios, e mais um. Tá bom, talvez esse mais um tenha alguma relação com as suplências. Né? Talvez esse mais um tenha relação com o caráter diferencial da angústia. Tá? Vamos, por exemplo, chamar um outro problema para a conversa. Né? Que é o fato de que, em alguns momentos, nesse período aí final da obra, o Lacan começa a valorizar um tipo de angústia chamada ravage, né? Ou devastação. E a coisa mais interessante desse afeto é que ele é um afeto feminino. É uma coisa que dá em mulher. Né? Curiosa, né? Bom, qualquer um pode ter uma inscrição do lado mulher e etc. Vamos pular um pouco, né, a fenomenologia do que é uma mulher. A mulher não existe, etc, etc. Mas ele vai desenvolver essa noção de devastação a partir de um conto da Marguerite Duras, chamado o Law von Stein, né? E o Rapp
o ravissement, né, a captura, né, de Laufenstein, e que é uma, vamos dizer assim, história, um enredo simples, né? Uma mulher tem um noivo, vão casar, daí eles vão a uma festa, nessa festa assim meio preparatória de noivado, e daí o noivo se encanta por outra mulher e se encanta por outra mulher e ela vai embora e daí ele acabou, né? E a LOL fica em devastação, né? Fica justamente, né, uma espécie de angústia que não é sentida, experienciada como tal. Muito contemporaneamente importante essa ideia de um afeto que é um afeto que contraria a tese freudiana de que todos os afetos são conscientes. Posso ter um afeto que não é consciente. Mas tem um que me leva a experiências que os antigos psiquiatras valorizavam muito, né? Inclusive o Meinert, né? o professor de psiquiatria do Freud, que era o estupor, né? Uma espécie de surpresa, de irrealização, de Unglauben, sobre inclusive o que é que eu estou sentindo. É o protótipo, né, do angústia, tá bom, tem angústia, ela não mente, mas tem angústia no trauma, que acontece com certas experiências traumáticas, né? Como diz o meu amigo Henry Crutzen, né? O trauma com T maiúsculo, não o trauma com T minúsculo, não o trauma com T maiúsculo, não o trauma com T minúsculo, né? Bom, você tem ali uma suspensão do que você estava sentindo, né? Como a Laufenstein. E o conto tem uma segunda parte em que ela volta à cena, ela reconstrói, né, esse momento, de novo com assim, olhando atrás de uma janela. Agora eles estão casados, e estão felizes, estão dançando como naquela cena número 1, e ela volta a isso um pouco assim como criminoso que volta ao lugar à cena do crime, mas sem saber por que ele faz isso, né? Ideia, né? Vejam como combina com a angústia traumática, né? Ela fica pendente, ela volta num ato, né? Então, quem investiga assim atos violentos, disruptivos, ataques, coisas do gênero, muitas vezes diz cuidado com essa angústia. Porque essa angústia, ela colhe todo mundo de surpresa. É aquela angústia que, assim, porque não é manifesta, porque não é aparente, não é percebida pelos que estão em volta, portanto, não é transitivizada, portanto, você não faz nada com ela. Quando você vê, ela tá fazendo coisas, né? Coisas até difíceis do próprio sujeito explicar, né? Por que eu me meti nessa? Por que eu fui fazer isso? Eu fui levado a algo, né? Então, quem estuda assim crimes e tal, criminologia, tá, conhece bem esse estado, né? Mas não tem uma grande teoria a respeito. A teoria é que isso seria um tipo de epilepsia, né? A teoria mais antiga, os estados crepusculares, os estados de clareira, os estados hipnagógicos, hipnopômpicos, são todas alterações de consciência para dizer assim, nesse caso é algum tipo de dissociação. É um tipo de dissociação que a gente sabe que leva a atos coercitivos, né? E que muitas vezes são violentos, às vezes suicidários, né? E que no caso da Laufenstein tem que ver com assim, ver de novo, ver mais uma vez, né? Reencontrar a tese do Lacan, né? Ela fica perdida, ela fica abduzida no olhar, né? Como se falta o cilindro anamórfico, né? Você tem os fragmentos, as manchas, mas elas não formam uma unidade. Uma unidade, nesse caso, unidade de afeto. Não formam, talvez, uma imagem.
né? Diga. É uma boa. A gente podia pegar essa trilha, né, da verdade como revelação, da Aletheia, né, no Heidegger, né, a Verbogenheit, de como ele levou bastante a sério essa ideia da aparência, né, de como surge algo que devia ficar em segredo, né, no Heim, né, dentro. Relação com a verdade, eu acho que sim, Edu, mas nós precisaríamos de um outro capítulo que eu justamente estava querendo entrar agora, né? Com o que foi posto até aqui, tem uma relação, mas qual? Por quê? Né? Talvez a tua colocação ela é bem importante pelo seguinte: uma das precauções do Lacan com os afetos, né? Eles mentem, né? Cuidado, sentimento, tédio, mente, não se deixe levar pelos afetos, né? Não prenda a sua escuta aos afetos, não perca a cadeia significante indo atrás dos afetos, porque os afetos são sempre recíprocos, os afetos eles envolvem uma captura imaginária, né? Bom, isso só é perigoso porque existe, né, uma espécie de tendência a crer no realismo dos afetos, né? E isso é uma temática assim difícil, porque intuitivamente, quando não sei de onde a gente tira essa ideia, mas ela é mais ou menos assim: se eu me sentir afetado, então é verdade. Fake news. Se a coisa pega, então só pode ser verdadeiro, porque tem uma realidade que me causa algo que daí eu senti e faz sentido. Faz sentido. Mas o sentido engana. Né? Você dizer, tomar o sentido como referência, que faz afeto, então estamos no bom caminho. Acho que o Lacan tinha uma crítica em relação a esse parece um preconceito, um falso preconceito dos que clinicam. Tem muitos clínicos que vão, e é óbvio, né? Você vai sendo levado para isso, né? Então, o afeto está aqui, então vamos seguir mais afeto, porque essa é a pista da verdade. Alguém tinha uma pergunta aqui? Não. Eu vi coisas. Um braço levantado. Espectrais. A Lenka, nós vamos discutir isso com ela, dia 25, ela fala, né, do cômico como que é um infamiliar para o outro. Olha só, essa par. Né? Para mim é engraçado. Né? Para mim desperta uma comicidade. Porque eu estou vendo o outro no seu Unheimlich. Né? Então, de novo, 3 pessoas. Eu estou imaginando o outro no seu Unheimlich. Né? Naquilo que ele vive como Unheimlich. Né? E, bom, nesse caso a gente tem quatro condições: o advento da causalidade, o sucesso ou o fracasso, né, das intenções, a repetição involuntária e o duplo. Essas são condições que ligam o Unheimlich com o cômico. Né? Num caso e no outro, você tem causalidade simbólica. Você tem queria uma coisa e encontra outra. Surpresa. Devia ficar segredo, íntimo e, bom, aparece como público. Repetição involuntária. Né? Que é a tese do Bergson, né? De que você ri da mecanização do humano.
né, de quando o humano começa a se comportar como uma máquina, né? Os mímicos, por exemplo, quando eles estereotipam os nossos movimentos. E, quarta condição, o duplo. Tem que ter uma duplicação da situação. Então, para não perder a tua pergunta, o que está faltando aqui, para a gente fazer essa ligação com uma verdade, é o que Lacan qualificou, né, indicou como um adjetivo, uma condição para a verdade, que é a ficção, estrutura de ficção. Para ter um Heimlich, tem que ter estrutura de ficção. Por isso, ele é um afeto que foi descrito na literatura. É o Homem de Areia, é o Pumpernickel, é os contos do folclore alemão, é uma investigação em que, de repente, em vez de falar de casos clínicos, e ele fala do Homem dos Ratos, ele fala de um relato autobiográfico, né, que ele estava em Nápoles, e daí anda pela cidade, e daí ele anda pela cidade e ele volta para a zona. Opa, aqui não. Ele vai, sai da zona, vai, anda para a cidade, volta para a zona. Você diz, o que será que está acontecendo? Ando e volto para o mesmo lugar, né? Olha ali, repetição, né, involuntária, parece que tem algo que me impele para isso, né? Duplicação e causalidade, que está causando esse retorno. Tudo bem? Isso parece compor, então, essa condição de estrutura de ficção. Não tem cômico, não tem um Heimlich sem estrutura de ficção. Tudo bem? Vamos entrar agora, então, no que o Freud diz na sua teoria do comparativa, né? Xiste cômico e humor. Primeiro, ela, página 280, faz uma síntese do problema. A percepção de um determinado movimento é acompanhada pelo impulso de representá-lo. Né? Olha lá, movimento, espaço-tempo, representá-lo. Mediante, portanto, um gasto de energia. Movimento, o que significa isso? Preciso representar, vou ter que gastar energia. Assim, no querer compreender esse movimento, na sua apercepção, conceito do Kant, né? Qual era a função da apercepção? Unir, juntar aquilo que vem da sensibilidade com aquilo que vem do conceito, aquilo que vem da memória com aquilo que vem da imaginação, o juízo com a lógica, enfim, a apercepção é aquilo que produz a unidade perceptiva. Exemplo, né? Falta de unidade, põe o cilindro anamórfico, opa, surgiu uma unidade perceptiva. Então, no querer compreender esse movimento, na sua apercepção, realizo um certo gasto e me comporto nesse ponto do processo psíquico como se eu me colocasse no lugar da pessoa observada. Né? Então, para entender, nesse sentido de aperceber, de formar uma unidade, né, para o movimento, eu me coloco no lugar da pessoa que eu estou observando, eu me coloco no lugar do outro. Né? Como se eu me colocasse no lugar da pessoa observada. Bem observado, Helena. Ou seja, como se, tem uma função metafórica, tem uma ficcionalidade. Né? E aí a gente separa os três. No xiste, eu economizo a inibição. Eu tenho que ter um gasto permanente para me inibir, para não expressar, né, os meus afetos sem mediação, para não ser bruto, inconveniente, imoral e etc. Mas nos xistes, opa, é um parênteses na vida social. Então aqui eu posso, nesse lugar, entre parênteses, eu posso. Então eu ganho, né, o ganho, não preciso trabalhar, não preciso gastar para me inibir. Né? No humor, diz ele, eu economizo o gasto na emoção. Olha só. Né? Lembra que a gente ligou a emoção com o movimento. O humorado é aquela que não precisa, né,
pensar a graça da situação no movimentar-se para o outro e no movimento do outro. Por quê? Porque o humor, e o exemplo maior do humor é a ironia, para o Freud, né? Eu estou, assim, atento aos meus próprios processos. Né? O sujeito que tem humor é alguém que consegue, vamos dizer assim, colocar-se numa relação de atenção a si. Nossas histórias sobre o cuidado de si, o palhaço, o psicanalista e etc., muitas vezes confirmam essa ideia, né, de que o humor tem uma função terapêutica, vamos chamar assim, né, porque ele consegue domesticar o super-eu. Já vimos isso. Como é que ele faz isso? Produzindo uma duplicação do próprio eu e entregando uma versão do eu para o super-eu e gozando com a versão alternativa de si. Por isso, o humorado é alguém que, assim, tem esse benefício analítico de não acreditar demais em si. Concordam? A pessoa que não tem humor é aquela que ela acha que ela é um professor, médico, policial, que está fazendo sua parte para o nosso belo quadro social. Ele acha que ele é ele mesmo, que ele é a soma das suas funções, é a soma dos seus papéis, que ele está, enfim, fiel cumpridor do que se espera dele. Esse, como é que você imagina? É o professor na universidade, né? Chato, está sempre ali sendo ele mesmo. Sendo ele mesmo, ele não larga ele mesmo. Bom, o Freud diz esse humor é um tratamento para isso. Né? E no caso do cômico, a gente tem uma economia que passa pelo gasto de representação, pelo gasto de tensionamento da atenção. Então, o cômico, ele não precisa se voltar muito para si. Né? Ele coloca a sua atenção dirigida para o outro. E ele também não precisa desse trabalho, ele poupa esse trabalho de, assim, o que isso significa? Como eu posso compreender exatamente essa situação que o outro está vivendo? Com isso, ele poupa também o gasto de abstração. Né? O cômico, ele não precisa generalizar muito. Né? Em último lugar, ele poupa o gasto de comparação. E esse termo, comparação, eu vou chamar a atenção de vocês, porque ele parece um termo que vai insistindo na nossa conversa aqui. A comparação entre o eu e o objeto perdido no luto, a comparação entre o familiar e o estrangeiro, o que deve ficar em segredo e o que aparece, entre o morto e o vivo, a comparação que aparece no sonho, né? A comparação que a gente vai ter também, vamos discutir isso no próximo encontro, no caso da angústia como um sentimento, como um afeto de dissolução da identidade. Né? Bom, esse gasto de comparação que o cômico economiza, né, ele vai criar uma antinomia, uma oposição curiosa entre a capacidade de comicidade e a capacidade de empatia. Né? Empatia. Quando percebo um movimento semelhante, maior ou menor, em outra pessoa, o caminho mais seguro para compreendê-lo, na apercepção, volta ao conceito aí, será imitá-lo, podendo então decidir pela comparação em qual movimento o meu gasto foi maior. Olha a encrenca que é para você chegar na empatia. Né? Você percebe um movimento semelhante, você tenta compreendê-lo, imitando, colocando-se no lugar do outro. E então você pode decidir, pela comparação, em qual movimento o gasto foi maior. Aparentemente, o que importa para o efeito cômico é somente a diferença quantitativa entre dois gastos de investimento, o da empatia e o do eu. E não qual dos dois essa diferença favorece.
Na diferença entre o gasto por empatia e o gasto próprio, é provavelmente mais importante em termos genéticos. Aprendemos a deixar de lado essa comparação entre o outro e o eu e a considerar a diferença geradora de prazer por um ângulo apenas. Já o da empatia, seja dos processos próprios do eu. Gerando assim a prova de que o sentimento de superioridade não tem uma relação essencial com o prazer cômico, que é o modelo do a comicidade vem do fato de que ele escorrega na banana e ele está miserável, ele é um pobre coitado, ele é a criança que tropeça, ele é o doente, ele é o desinformado, ele é o louco, ele é o índio e eu não. E eu sou a pessoa legal. Né? Freud vai dizer, não é isso. Descobrimos que a comparação se dá entre dois gastos de investimento, seguindo-se rapidamente um ou outro, e relativos à mesma operação, os quais ou são produzidos em nós mesmos pela via da empatia com o outro, ou então encontrados em nosso próprio processo psíquico. Vocês estão percebendo aqui que a coisa é bem intrincada. O contraste que a diferença cômica nos proporciona por via da empatia se dá entre o interesse elevado que ele mostra na atividade intelectual antes da perturbação e o interesse mínimo que sobra dela depois. Apenas podemos considerar esta inferioridade humana através da empatia, ou seja, no outro, ao passo que em situações iguais ou similares teríamos apenas sentimentos penosos. Só. Empatia não tem que ver com o uso mais corrente, consagrado, que é me identifico com o outro. Né? Empatia não tem que ver com experimentar os próprios processos que o outro causa em nós, né? e nos atermos a esse processo. Né? Ele opõe as coisas. Perceber-se, né? Orientar-se para o próprio prazer, orientar-se para o que está sentindo eu e orientar-se para o outro. Empatia envolve essa atividade intelectual antes da perturbação e o interesse mínimo que sobra depois dela. Empatia é um diferencial. Envolve algo que se opõe, né, à comparação simples. Ela é uma comparação dupla. Por isso tá o tempo da comédia é essencial, por isso a comédia joga com, ele diz assim, momentos de empatia e momentos de propriocepção. Né? E é nessa comparação que a gente vai fazendo o cômico. Né? O cômico é um movimento e ele nem sempre opera pelo mesmo resultado na comparação. A comparação pode dar a favor do eu ou a favor da empatia. Tanto faz. O que conta é o contraste. O que conta é a passagem de um para o outro. Veja, gente, isso acho que traz uma lição clínica. Né? Quer dizer, a empatia é um duplo movimento. Né? Então, permanecer na empatia talvez não seja uma boa ideia. Né? Permanecer numa atitude gratuitamente empática, como às vezes a gente vê como uma espécie de doxa moral, bom, a pessoa tem que ser empática e quanto mais empática, melhor. Bom, a gente tem vários estudos, né, mostrando aí recentemente que isso não faz bem. Né? Isso não faz bem para o obcecado pela empatia, isso não faz bem para o tratamento, né? Porque contemporaneamente não é um afeto, mas é uma montagem de afeto que foi mobilizada para tratar a loucura dos, como chamar isso, discurso de ódio, polarização, segregação, racismo, quer dizer, todos esses processos eles têm que ver com uma coisa que é assim, a relação com o outro não está boa. Qual é a boa? Empatia. Não é essa a ideia, porque se você tem só empatia, você não tem o contraste. Né? Você não tem o efeito, você não produz o efeito cômico,
você não tem humor, né? Você, portanto, você se torna presa fácil para esse acoplamento que a gente estava brincando da empatia com o super-eu, né? E dali a pouco, né, tem que ser empático, eu vim aqui cobrar a minha cota de empatia, você não foi empático, corrompeu todo o processo, né? E a empatia parece sozinha, né? Ela é meio impotente, né? Por exemplo, quando que ela funciona melhor, diz o Freud, quando ela envolve um processo de assim, abstração, conceitualização, um trabalho com a linguagem, né? Ou seja, empatia sem trabalho de linguagem é free lunch, né? Amor grátis, vale pouco, né? Precisa, se quiser ir pela conjunção entre xiste e a função da empatia dentro do xiste, né? Exemplos. O Freud dá 5 exemplos de como a gente produz cômico por empatia, né? Primeiro, diz respeito ao cômico cômico situacional, né? Em que a gente ri daquele que está naquela situação, que ele não está vendo que ele está naquela situação, que a gente sente angústia porque a gente sabe, o outro não sabe, e a gente simpatiza com ele, tá? No fato de que ele não tem o saber que você tem. E a empatia é como se fosse assim, uma maneira de dividir isso com ele, de oferecer isso com ele, de uma forma de oferta, né? Mas também, segundo caso de produção do cômico por empatia, exagero. Exagero tem que ver com um dos destinos que a gente encontrou lá para o afeto nos sonhos, né? Lembra, vou refazer aqui com vocês. A gente tem, no caso dos sonhos, 5 destinos possíveis para o afeto, né? Ou ele é suprimido, né? Ou ele é deslocado, ou ele é subtraído. Então, suprimido e subtraído são coisas diferentes. Ou ele é invertido, ou ele é reforçado, né? Ele é exagerado, ele é intensificado, né? Então, intensificação, inversão, ódio e amor, subtração, e aí a descrição do Freud é há um empobrecimento dos afetos no sonho, né? Eles se rebaixam. Deslocamento, ou seja, eles se deslocam de um ponto para o outro, e supressão. Então, aí você não tem afetos rebaixados, você tem uma alexitimia, você tem uma ausência de afeto. Muitos sonhos trabalham com essa ideia, né? E geralmente são sonhos muito potentes, né? São aqueles sonhos que você diz, aqui você tem um afeto que está suprimido na sua origem, né? Ele não pode deixar ele vir, porque se ele vier, ele vai me levar sei lá para onde. Então, suprimo, reprimo, são os casos escritos pela Ellen Deutsch, naquele seu artigo clássico, A Personalidade como C, né? Onde ela analisa, são 6 casos, quase todos relativos a perdas de pais durante a Segunda Guerra, né? Então, ela diz, isso deixa uma marca nas crianças órfãs, principalmente quando a perda acontece num certo registro temporal. E dela diz, nos casos que eu acompanhei, havia sempre uma supressão do desenvolvimento de afeto. Isso era dramaticamente ruim para a vida sexual dessas
pacientes, e que tipicamente tinha que ser vivida um pouco assim dissociativamente, né? Então, o caso de uma mulher que com o marido que ela gostava, etc., não tinha o menor desejo, mas que se ela saísse, visse uma figura X na rua com traço Y e tal, aí ela conseguia então ir para a cama, o que gerava vamos dizer assim, uma dificuldade dissociativa na vida sexual dessas pessoas, né? Então, vão ler lá o texto, né? Que o Lacan cita e elogia esse trabalho, e para recuperar a ideia que neste caso, né, então, olha lá, lutos, né, lutos que são bloqueados no seu desenvolvimento, porque nesses casos supõe-se que como se a criança não tivesse ainda a realização da morte, né? Então, aquela perda é vivida e permanece vivida como uma espécie de abandono, no sentido de que ele foi fazer uma viagem e não voltou. E não está aqui. Então, ele está em algum lugar e não veio me pegar. Então, eu estou bravo com ele. Então, eu estou com hostilidade em relação ao próprio processo de luto. Resultado, né? Essa miscelânea, esse conjunto de maus encontros, produz, diz a Ellen Deutsch, né, personalidades como C. Pessoas que falam de si, que se apresentam, que vivem como personagens, né? A gente estava falando daquele sujeito que se identifica demasiadamente com o que ele é, com a sua identidade, com a sua função social e etc. Não é o caso dessas pessoas. O caso das pessoas é o caso daquele filme Mais Estranho que a Ficção. Vocês viram? Em que o personagem começa a... Eu sou um personagem, né? Christopher Bolas tem esse trabalho clássico dele, né? Vivendo como um personagem, que é o incômodo do como ser, que é o pressentimento de que o como ser é uma farsa, que o como ser é uma, enfim, uma incompletude, né, da própria experiência. Bom, vamos continuar. Então, a gente viu a teoria dos gastos, a gente viu a teoria da empatia, os 5 exemplos. Não falei do exagero, né? Imitação, degradação e desmascaramento, né? Então, nesse tipo de cômico por empatia, a gente está às voltas com um tipo de comparação que é diferente da comparação narcísica. A comparação narcísica é que ela diz, eu estou aqui, ela está lá, e eu estou por cima e ela está por baixo. Aqui há um desmascaramento que é também o meu desmascaramento. Há uma degradação que é a minha degradação, né? Esse termo de degradação, ela tem uma importância para a teoria dos afetos, porque ele vai aparecer, o famoso texto de 11, do Freud, tá? Sobre a mais geral degradação da vida amorosa, tá? Erniedrigung, né? Onde ele coloca uma questão, que é uma questão para nós aqui, né? E que diz respeito a por que o afeto amoroso degrada. Porque o amor tende a acabar, né? É uma consideração, vamos dizer assim, clinicamente muito, muito, muito importante, né? Porque a gente acha, né, que, bom, escolhi, amei, de fato, é essa pessoa, e etc. E, de repente, filhos. De repente, começa a tocar aquele despertador naquela hora que toda vez você diz, Gil, Alex, você não para de perturbar, você não... E já te falei 5 vezes. Chega uma hora que esse tipo de coisa mata o amor. Ela chega na 15ª vez e diz, não dá mais. Eu já falei que em cima da mesa, da cama,
a toalha molhada, mais uma vez, e é o divórcio. Né? E tem que ver com a repetição, tem que ver com um fenômeno, né, que o Freud descreve aqui e ele descreve lá, né, Erniedrigung do objeto amoroso. Porque o objeto ele tende a decair. Isso tem que ser integrado com a nossa teoria dos afetos. Ou seja, ele dá um exemplo de comicidade por comparação que eu achei sensacional. É uma menina, né, que diz assim para o irmão, né, você precisa, não pode comer tanto, porque senão você vai ter que tomar um Bubizin. E a brincadeira é a seguinte: em alemão, remédio se diz Medizin. Só que medi quer dizer menina. E bube quer dizer menino. Né? Medicin é o remédio da da menina. Como o irmão que estava comendo demais, ele pode ter que tomar um Bubizin, ou seja, não o remédio da menina, mas o remédio do menino. E eu vi que um outro aqui riu da piada centenária, né? Mal feita. Parece o tio Jolo, lembra? O tio Jolo, rei da horta, rei polho. Parece... Esse negócio tem que ver com... tem uma economia do gasto de representação. Né? A comparação ela é feita entre... Puxa, eu já pensei isso, né? Que as palavras tinham uma divisão, né, de uso, vamos dizer assim, por gêneros, ou uso sexual, né, e que, ao nos colocarmos na ingenuidade da criança, a gente ri, né, experimenta o prazer que um dia tivemos com isso, através do prazer que ela está tendo agora com isso. Né. Bom, o cômico, então, pode acontecer por empatia, pode acontecer por situação, pode acontecer pela comparação entre o eu e o outro, pode acontecer pela comparação dentro do eu, e pode acontecer pela comparação dentro do outro. Né? Todos esses casos, né, da imitação, do contraste, do grotesco, do exagerado, né? Todos eles têm essa regra da comparação que está em jogo, e todos eles levam a, diz o Freud, uma diferença. Né? Uma diferença, e é sobre essa diferença de circulação e de gasto que opera a qualificação do prazer e que opera essa dinâmica dos afetos. Né? Bom, estamos aqui um pouco em cima da hora, mas eu queria marcar assim, um encontro para o nosso próximo desenvolvimento, né, em torno de duas ideias. No próximo encontro nós vamos falar sobre a punção, né, que é esse, estão vendo aqui? O losango. Né? Não é losangulo, ou é losangulo? É losangulo. Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre o interseccionismo em Chuva Oblíqua, de Fernando Pessoa, enviado pela Vivian, né? Um poema de uma fase que é um poema inédito, né? Que não é inédito, eu entendi que era de pouca circulação, né? Onde justamente a gente tem essa mistura, essa combinação entre cenas, né, produzem uma intersecção como método de produção de afetos. Né? Ou seja, a unidade, a continuidade de uma sequência de afetos, ela pode ser pensada com intervalos, né? E esses intervalos, eles admitem um tipo de mistura. Né? Um tipo de mistura que tem a ver com a imagem,
um tipo de mistura que tem que ver com a Iância, um tipo de mistura que tem que ver com buracos. Né? O losango, né? Ele é uma escrita, é um matema do Lacan, um pequeno matema, né? Que tem uma breve história, mas muito interessante. Né? Ele é um furador, né? Ele sabe aquela quando você entra no ônibus antigamente ou no metrô e o cara, o picador, exatamente. O nosso amigo aqui losango é um picador, né? É uma forma de falar, né, de uma superfície e de como a gente produz furos nessa superfície. Então vamos tentar aí desenvolver a relação entre esses diferentes modelos de afeto e uma figuração topológica. Né? Como é que elas se transformam, né, de forma análoga ou compatível com as transformações topológicas que o Lacan tanto insistiu. Será possível pensar os afetos como planos, como superfícies, como intersecções, né? Como regiões? Né? É um problema para a nossa nova, ou enfim, para o desafio lacaniano de uma estética, né? Uma estética transcendental, né? Que tenha que ver com os afetos. Tá bom? Então, vejo vocês quinta que vem. Oi, pessoal, tem uma pergunta aqui. Como é que você chama, querida? Como é que você chama? Camila. Os encontros aqui estão sendo gravados, então quem quiser rever, etc., eles estão no audiovisual do HU USP. Basta pôr isso no Google, todos os nossos encontros estão lá, tá bom? Semana que vem tem, tá? Você de novo.